Miguel não esperava nada fora do normal naquela manhã. Só precisava cortar o cabelo antes do jantar de aniversário do melhor amigo. Mas, quando ligou para o barbeiro de sempre, ouviu um "estamos cheios até a próxima semana", que o apanhou de surpresa. Podia ter deixado passar, mas a ideia de aparecer com o cabelo já a perder a forma, nas fotos daquela noite, incomodava-o mais do que queria admitir. Abriu o telemóvel, pesquisou rapidamente e encontrou um espaço chamado Corte e Alma, a poucos minutos a pé. As avaliações eram boas e havia uma vaga dali a 1 hora. Não pensou muito. Quando entrou, o som da porta a fechar abafou o ruído da rua. Um leve aroma a café fresco, misturado com loção pós-barba, encheu o ar. E foi aí que o viu. Rafa estava no fundo, a arrumar frascos numa prateleira, como se o tempo lhe pertencesse. "Miguel?" perguntou aproximando-se. "Sim, primeira vez aqui. Sou o Rafa, vamos tratar disso." O aperto de mão foi firme, mas com uma calma que surpreendeu Miguel. Sentou-se na cadeira, e logo que o pano lhe cobriu os ombros, sentiu a ponta dos dedos de Rafa tocar-lhe na nuca. Um contacto rápido, mas suficiente para despertar uma atenção diferente. "Alguma ideia do que queres fazer hoje?" perguntou Rafa, encontrando o olhar dele no espelho. "Só limpar um pouco. Tenho um jantar importante." "Importante como?" sorriu, inclinando-se ligeiramente. "Aniversário de um amigo, e vão tirar muitas fotos." O corte começou. A tesoura abria e fechava ao ritmo de perguntas e respostas. Rafa não falava para encher o silêncio. Parecia realmente interessado. Quis saber onde Miguel trabalhava, que cafés gostava de frequentar, que música ouvia quando precisava de desligar. Miguel respondia sem se dar conta de que estava a contar mais do que contava a dar estranhos. De vez em quando, os dedos de Rafa roçavam-lhe o rosto ao ajeitar as patilhas ou afastar um fio rebelde. Não era invasivo, mas Miguel percebia cada toque, cada segundo em que a mão demorava um pouco mais do que o necessário. "Já quase terminamos", disse Rafa, num tom mais baixo. "Mas, se não estiveres com pressa, podes ficar um bocado." Miguel hesitou, mas a resposta saiu sozinha. "Tenho uns minutos." Rafa inclinou-se ligeiramente para limpar os últimos cabelos do pescoço com um pincel macio. O gesto foi preciso, lento. Quando retirou a capa, Miguel ficou sentado um instante a mais, a observá-lo limpar as ferramentas. Havia uma tranquilidade nos movimentos dele que prendia. Levantou-se, passou a mão pelo cabelo e disse: "Fizeste-me parecer mais novo." "Não precisavas de muito para isso", respondeu Rafa, com um sorriso breve, mas direto. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi carregado de qualquer coisa que Miguel não sabia nomear. "Vou fechar a porta", disse Rafa de repente, caminhando até a entrada. Rodou a chave com um clique seco e voltou-se para ele. "Não tens de sair já, a não ser que queiras." Miguel esboçou um sorriso levantando uma sobrancelha. "Costuma ser assim com todos os clientes? Só com aqueles que não quero que saiam tão depressa." O coração de Miguel acelerou sem aviso. Rafa aproximou-se de novo, sem pressa, e parou a menos de um passo. Miguel sentiu a respiração dele, calma, segura. Não sabia exatamente o que ia acontecer a seguir, mas percebeu, naquele momento, que aquela não seria apenas mais uma ida ao barbeiro. Ele fez uma escolha naquele minuto. Ficou. E a verdade apareceu como um pequeno choque. Não era sobre o cabelo. Era sobre o que começava ali, entre duas mãos que ainda tremiam por dentro. Rafa voltou do fecho da porta com a mesma calma de sempre. Mas os olhos já não fingiam neutralidade. Parou à frente de Miguel, perto o suficiente para que um esbarrão os juntasse sem esforço. "Tens mesmo tempo?" perguntou baixo. "Tenho", respondeu Miguel, sentindo a voz sair mais segura do que o coração. Rafa fez um gesto com a cabeça e empurrou a cortina do fundo. A salinha de apoio estava silenciosa,
Só o barulho distante da rua a atravessar as paredes. Nada de cenário romântico. Uma cadeira gasta, o sofá, a banca com toalhas. O cenário servia apenas para o essencial. Falar sem testemunhas. Não costumo fazer isto, disse Rafa, encostando-se ao armário de metal. Mas hoje não vou fingir que não reparei em ti. Miguel respirou fundo, aproximou-se um pouco, mediu a resposta nas mãos antes das palavras. Tocou-lhe no antebraço, um toque curto, claro, sem floreios. Eu também reparei. Rafa soltou um riso que parecia alívio. O gelo derreteu. Queres um café? Quero. Rafa preparou os dois num aparelho pequeno, que chiaricou como comboio a arrancar. Quando lhe passou o copo, os dedos voltaram a encontrar-se, e ficaram um segundo a mais, assumidos. Miguel sentiu a pele reagir e não retirou a mão de imediato. O gesto falava melhor do que qualquer frase polida. Tens jantar, disseste, lembrou Rafa. Tenho, mas ainda não. Então fica só um bocado, fica sem pressa. Sentaram-se lado a lado no sofá. Não havia manias de grande conversa. Havia curiosidade sincera. Rafa contou como abrira a barbearia num ano em que tudo parecia apertado. Renda cara, licenças, dúvidas. Disse que quase desistira no primeiro inverno, quando a rua estava vazia e as contas não. Miguel ouviu sem interromper, só acenando e atirando pequenas perguntas que encaixavam como apoio. A cada resposta difícil, ele pousava a mão no joelho de Rafa, firme, discreto. E Rafa, a cada toque, endireitava as costas, como quem ganha chão. E tu? Perguntou Rafa. Pareces daqueles que vivem em deadline eterno. South. Trabalho demais. Esqueço-me de ir embora. Hoje lembraste-te. Hoje lembraste-me, corrigiu Miguel. E os dois sorriram. O telemóvel de Rafa vibrou com uma notificação. Ele leu rápido, fez uma careta leve, bloqueou o ecrã. Entregas. Chegam sempre atrasadas quando eu precisava que chegassem a horas. Queres ajuda? Queres mesmo ajudar num sábado quase à hora de almoço? Quero. Desceram outra vez para na zona da frente, quando bateram a porta. Rafa abriu a correr. Recebeu 2 caixas pequenas. Agradeceu de forma automática. Miguel pegou numa delas sem cerimônia e levou para a salinha. A caixa escorregou-lhe das mãos a meio do caminho. Quase caiu. Rafa a parou com um gesto rápido, as 2 mãos a segurarem o mesmo peso. Ficaram ali, a segurar a mesma caixa, próximos o suficiente para a respiração de um tocar o rosto do outro. Obrigado, disse Miguel, mas o obrigado não era pela caixa. De nada, disse Rafa, e o de nada também não. Voltaram a sentar-se. Rafa abriu a caixa. Frascos, lâminas novas, toalhetes. Isto é a parte menos glamourosa do trabalho, brincou. Nada aqui precisa de brilho, devolveu Miguel. Só de sinceridade. Rafa pousou o frasco. Respirou devagar. Posso ser sincero, então? Podes. Quando entraste, pareceu diferente. Não é o corte. É a calma que trouxeste sem dizer nada. Miguel mordeu por dentro a vontade de responder. Sinto o mesmo. Em vez disso, encurtou a distância e encostou o ombro no dele. Um encosto simples, decidido. Rafa correspondeu, deixando a cabeça roçar levemente no cabelo de Miguel, sem vergonha de aceitar o conforto. Posso pedir-te uma coisa? Arriscou Rafa. Podes. Se eu disser que isto me assusta um bocado, não vais rir de mim? Não, vou ficar, respondeu Miguel sem hesitar. Rafa endireitou-se e olhou-o de frente, olhos limpos. Fico a pensar nos clientes, nos comentários, nessas conversas de balcão que às vezes se tornam pedras. Sei que não devia importar, mas importam. Miguel assentiu, sem o contrariar com teorias. Em vez disso, estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Eu não vou competir com o balcão, só quero que sejas honesto comigo. Estou a tentar, disse Rafa. E agora estou a conseguir. O silêncio que veio não era vazio. Estava cheio de coisa certa. Miguel viu o relógio de soslaio
e percebeu que tinha mesmo de ir. Mas adiou a partida 1 minuto atrás do outro, empilhando momentos como se fossem pequenos tijolos de uma casa nova. Antes de se levantar, pousou a outra mão no pescoço de Rafa, o polegar a traçar um semicírculo de conforto. Hoje à noite envio-te mensagem, prometeu. Eu vou estar à espera, respondeu Rafa sem o esconder. Miguel levantou-se, pegou no casaco, mas não foi logo. Olhou-o por 1 segundo a mais, como quem grava a cena. Posso fazer uma coisa? Podes, disse Rafa, já a adivinhar e a aceitar. Miguel inclinou-se e encostou os lábios à testa dele. Um beijo curto, limpo, sem qualquer sombra de segredo sujo. Só respeito e vontade de ficar bem. Rafa fechou os olhos, recebeu o gesto, deixou a mão apertar o pulso de Miguel, numa resposta clara. Obrigado, disse ele outra vez, agora com sentido completo. Até logo, disse Miguel. O resto do dia correu com mensagens leves. Uma foto do rio em Riberia, um áudio rápido a rir de uma piada interna que já existia sem esforço. Chegaste bem. Miguel respondeu a tudo. Devolveu perguntas. Não deixou as conversas morrerem. À noite, no jantar, não se perdeu do telemóvel, mas também não se afastou das pessoas. Esteve presente em 2 lugares. E percebeu que era possível. Quando se quer mesmo. Mais tarde, já em casa, leu uma nova mensagem de Rafa. Amanhã fecho mais cedo. Se quiseres passar, não te corto nada. Só fico contigo. Miguel sentiu a garganta apertar de bom. Não era dramatismo, era reconhecimento. Passo sim. E mandou um coração pequeno, quase envergonhado. Rafa respondeu com um polegar e um boa noite, que soou a abraço. No domingo, chegou antes da hora. O bairro estava calmo, a porta do Corte e Alma entreaberta. Rafa apareceu do lado de dentro com 2 cafés. Trouxe de baixo, sem açúcar, arrisquei. Acertaste. Sentaram-se nos bancos da frente, virados para a rua. Não havia música, não era preciso. Miguel contou uma história de trabalho que terminava num erro seu. Não se defendeu. Rafa ouviu e, a meio, pousou a mão no ombro de Miguel. Falhas não te diminuem, dão-te forma. Estás a falar comigo ou contigo? Com os 2, reconheceu Rafa, rindo. Entrou um cliente sem marcação. Rafa levantou-se para atender, mas antes tocou nas costas de Miguel. Fica. Miguel ficou. Observou Rafa a trabalhar e percebeu a diferença. A mesma precisão, sim, mas outra coisa por baixo. Um cuidado novo, como se cada gesto agora conversasse também com o que tinham dito no sofá. Quando o cliente saiu, Rafa voltou com um ar meio culpado. Desculpa. Não tens de pedir desculpa por fazeres o teu trabalho, disse Miguel. Eu gosto de te ver assim. Rafa respirou aliviado. Às vezes tenho medo de que a vida inteira seja só isto. Abrir, cortar, fechar. Hoje não é só isto, respondeu Miguel. E estendeu-lhe a mão, palma aberta. Convite que não exigia nada, mas oferecia tudo. Rafa aceitou, entrelaçando os dedos, e deixou-se ficar alguns segundos a olhar para a porta, como quem decide outra vez. Miguel, diz, se algum dia eu hesitar, promete que me chamas a má atenção. Prometo. E se eu for embora cedo demais, puxa-me de volta. Combinado. O dia acabou num passeio curto até a esquina, onde partilharam uma rabanada ainda morna da pastelaria. Miguel limpou um grão de açúcar da comissura dos lábios de Rafa com o polegar, gesto simples que os 2 sentiram como verdade. Não precisaram de mais. Ao despedirem-se, não fizeram planos grandiosos. Marcaram só terça depois das 6. E ao soltar as mãos, não as largaram por completo. Demoraram 1 segundo a mais, como quem aprende o novo ritmo. Miguel seguiu pela rua com passos leves. Rafa ficou à porta a vê-lo ir, sem esconder o sorriso. Naquela noite, antes de dormir, Miguel pensou numa frase que não enviou. Isto está a ir depressa. Em vez disso,
Escreveu: Obrigado por me teres feito ficar. Rafa respondeu pouco depois: Obrigado por teres ficado. O resto aprendemos juntos. E assim, sem promessas vazias, a ligação deixou de ser hipótese e passou a ser caminho, vivido nas pequenas ações, nas mensagens a tempo, nas mãos que não se esquivam. O choque inicial transformou-se em certeza tranquila. O que começara com um corte tinha agora qualquer coisa de continuidade. E ambos, de forma clara, queriam ver até onde podia ir. Ele não respondeu à mensagem. E no silêncio, Miguel percebeu que o problema não era o telemóvel. Era o que se passava na cabeça de Rafa. A terça-feira chegou, mas o depois das 6 não veio. Miguel olhou para o ecrã mais vezes do que queria admitir. Nada. Às 8h30, decidiu passar pelo corte e alma. A porta estava fechada, luz apagada, cortina corrida. Enviou uma mensagem curta. Está tudo bem? Silêncio. Na manhã seguinte, finalmente, o telemóvel vibrou. Desculpa por ontem. Precisamos falar. Encontraram-se ao fim da tarde, num café discreto perto do jardim da Cordoaria. Rafa chegou com as mãos nos bolsos, olhar dividido entre o chão e Miguel. Sentaram-se numa mesa junto à janela. Não queria desaparecer assim, começou Rafa. Mas ontem fiquei preso no que me passa pela cabeça. E o que te passou pela cabeça? Miguel perguntou, sem levantar a voz. Que talvez não aguente o que vem a seguir. As pessoas comentam. Um cliente fez uma piada quando saíste da última vez. Não foi má, mas mexeu contigo. Mexeu. Lembrei-me de todos os olhares, das perguntas que fingem ser inocentes. E pensei, se vale a pena. Miguel respirou fundo. Não queria que aquilo soasse a cobrança, mas também não queria fugir da verdade. Rafa, eu não preciso que o mundo saiba, mas preciso que tu não te escondas de mim. Rafa olhou-o por um segundo longo. Depois passou a mão pelo cabelo, num gesto que denunciava o nervosismo. É mais fácil cortar cabelo do que lidar com isto. Mas eu não vim procurar fácil, disse Miguel, inclinando-se para a frente. Vim porque senti que contigo havia qualquer coisa que não queria perder. Rafa não respondeu logo. Em vez disso, tirou uma moeda do bolso e começou a girá-la entre os dedos, como se ganhasse tempo. Miguel estendeu a mão e segurou-lhe o pulso, parando o movimento. Olha para mim. Rafa levantou os olhos. Havia medo, mas também um pedido mudo para não desistirem. Não sei se consigo mudar de um dia para o outro, confessou. Então muda aos poucos, mas não para longe. O silêncio que se seguiu não era o mesmo da noite anterior. Tinha peso, sim, mas também uma abertura. Rafa encostou-se na cadeira, inspirou fundo e estendeu a mão por cima da mesa. Miguel não hesitou. Entrelaçou os dedos. Desculpa, disse Rafa. Quando fiquei calado, parecia que não queria nada, mas queria. Só não sabia como lidar. Então aprende comigo, respondeu Miguel, apertando-lhe a mão. Eu também não sei tudo. Ficaram ali por mais alguns minutos, sem pressa. Quando se levantaram, Rafa parou no passeio, hesitou e acabou por pousar a mão no ombro de Miguel. Um gesto pequeno, mas no meio da rua, era como um sinal. Miguel sentiu e retribuiu, apoiando a mão nas costas dele, firme. Vais aparecer amanhã? Perguntou Rafa, já a sorrir um pouco. Vou, e se não fores tu a mandar mensagem, vou eu. Separaram-se na esquina. Miguel seguiu com a sensação de que aquele passo, embora pequeno, tinha mais valor do que qualquer conversa perfeita. E sabia que a crise não tinha terminado. Mas, dessa vez, não tinha sido uma porta fechada. Era só uma porta entreaberta, à espera de ser empurrada. Miguel não esperou. Se Rafa tinha medo de dar o passo, ele ia ser o primeiro a atravessar a linha. Na manhã seguinte, Miguel acordou com a decisão tomada. Não ia deixar que a conversa da véspera se tornasse mais uma história que começa e morre na indecisão. Pegou no telemóvel e enviou.
Hoje passo aí, não para cortar o cabelo. Rafa demorou a responder. Quando finalmente chegou a mensagem, era curta. Estou aqui. O corte em alma estava aberto, mas sem clientes. Rafa estava encostado ao balcão, a mexer num caderno de marcações. Quando viu Miguel, endireitou-se, mas não houve aquela hesitação da última vez. Bom dia! Bom dia! Miguel entrou, fechou a porta com calma e foi direto até ele. Não esperou o convite, pousou as mãos nos ombros de Rafa, olhando-o firme. Ontem disseste que não sabia se aguentavas. Hoje quero que saibas que eu não vou embora por causa disso. Rafa engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Não estou habituado a alguém insistir. Pois eu estou, disse Miguel, com um meio sorriso. E às vezes é isso que faz a diferença. Ele tirou o caderno das mãos de Rafa e pousou-o no balcão. Depois, sem pressa, levou-o até a cadeira de barbeiro. Senta-te tu hoje. Rafa riu, mas sentou-se. E o que vais fazer? Nada. Só quero que vejas como é ficar aqui, a receber, sem ter de estar sempre a dar. Miguel ficou atrás dele, como Rafa ficara tantas vezes, e pousou as mãos nos ombros, firmes, seguras. Não era corte, não era pente, só presença. Estás a tremer, comentou Miguel. Estou! Então respira. Eu fico aqui. O ar ficou mais leve. Rafa fechou os olhos por um momento, e Miguel sentiu a tensão a sair devagar. Depois, Rafa levantou-se, deu a volta e parou à frente dele. Obrigado. É estranho, mas é bom. Estranho é desistir antes de começar, respondeu Miguel. E eu não quero isso para nós. Rafa respirou fundo. Passou uma mão pela nuca de Miguel. Um gesto quase tímido, mas cheio de significado. Se quiseres, podemos ir dar uma volta quando eu fechar. Quero! Naquele dia, Rafa fechou meia hora mais cedo. Saíram juntos pela porta, Rafa ainda com a mão no braço de Miguel. Foram até a beira-rio. O Douro corria tranquilo, mas o coração de Miguel batia rápido. Pararam num miradouro e ficaram ali, lado a lado, a ver os barcos passar. Sabes, disse Rafa, não estou pronto para gritar nada ao mundo, mas estou pronto para viver isto sem me esconder de ti. Miguel não respondeu de imediato, apenas encostou o ombro ao dele. Para mim, é o suficiente para começar. O sol já se punha quando Rafa se virou para ele, e pela primeira vez, no meio da rua, o abraçou de forma aberta, sem olhar por cima do ombro para ver quem passava. Miguel sentiu o corpo dele mais leve, como se aquele abraço fosse um ponto de viragem. E no silêncio confortável daquele momento, Miguel percebeu que às vezes a coragem não é um grito, é simplesmente não largar a mão de quem se quer perto. Não foi uma promessa dita em voz alta, mas, naquele dia, os dois sabiam. Não iam voltar ao ponto de partida. Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma mensagem curta. Café às 10? Fecho meia hora para ti. Sorriu e respondeu apenas, vou! Quando chegou ao corte em alma, Rafa já estava à porta, 2 chávenas na mão. Trouxe do sítio onde o café sabe mesmo a domingo, disse ele passando-lhe uma. E hoje é domingo, respondeu Miguel quase rindo. Sentaram-se no banco de madeira em frente à barbearia, de costas para a rua. O silêncio entre eles não era vazio. Estava cheio de pequenas certezas que ainda não tinham nome. Rafa falou primeiro. Sabes, ontem, no miradouro, não pensei que fosse capaz de te abraçar assim, ali. Mas foi fácil. Porque era comigo, porque era contigo, confirmou sem hesitar. Miguel bebeu um gole e pousou a chávena. E agora? Agora, seguimos, sem pressa, mas sem voltar atrás. A porta da barbearia ficou aberta e alguns vizinhos passaram e cumprimentaram Rafa. Ele respondeu normalmente, sem se afastar de Miguel. Até encostou o joelho ao dele de propósito. Gesto pequeno, mas firme. Miguel percebeu o que aquilo significava. Não era para o mundo inteiro ver, mas também não era para esconder. Depois do café, Rafa sugeriu um passeio pela Rua das Flores. Foram devagar,
parando nas montras, trocando comentários simples, mas com olhares que diziam mais. Em frente a uma loja de discos, Rafa parou, pegou num vinil e mostrou. O meu pai ouvia isto quando eu era miúdo. Tens gira-discos? Tenho. Podes ouvir comigo um dia destes. Miguel sorriu. Não precisava de dizer, quero. O sorriso bastava. Quando voltaram à barbearia, Rafa encostou-se ao balcão e olhou-o de frente. Miguel, não sei onde isto vai dar, mas sei que não quero que acabe agora. Eu também não. Rafa deu a volta ao balcão e ficou à frente dele, perto o suficiente para que o calor de um passasse para o outro. Levou a mão ao rosto de Miguel. Um toque leve, mas que segurou por mais de um instante. Obrigado por não teres desistido quando eu quis fugir. Obrigado por me deixares ficar. Miguel sabia que não era um final fechado. Não havia declarações grandiosas, nem datas marcadas. Mas havia algo melhor. Um presente vivo, feito de encontros marcados no improviso. Cafés que interrompiam o dia e abraços que já não precisavam de permissão. Quando saiu dali, Rafa ficou à porta, a vê-lo afastar-se pela rua. Miguel olhou para trás uma vez, viu-o ainda ali, e sentiu aquela estranha paz que só aparece quando se está no lugar certo. E, mesmo sem combinarem, ambos sabiam. A história não terminava naquela esquina. Apenas tinha encontrado o lugar onde podia continuar.